Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Como você está nessa segunda-feira? Eu espero que esteja tudo bem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Iniciamos hoje mais uma semana, não é? E já profetizo que será uma semana abençoada para a glória de Deus. Em todas as áreas da sua vida, você será bendito. Amém? Vamos iniciar a semana com a palavra pastoral baseada no meu devocional de hoje, para abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, em nome de Jesus. O texto que eu quero deixar para meditarmos nesse dia está no Evangelho de João, lá no capítulo 6, no versículo de número 57, que nos diz o seguinte: Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso 57. O tema de hoje é: o alimento espiritual precisa ser prioridade na vida de todo crente, de todo aquele que se diz crente, se diz cristão. Assim como o alimento físico pode gerar vida ou não, pois dependendo do que comemos, pode gerar saúde ou destruição, não é verdade? Dependendo do que você come. Já dizia alguém, nós somos aquilo que nós comemos, não é? Então, dependendo do que comemos, pode gerar saúde ou pode gerar destruição no nosso físico, no nosso organismo, em nosso corpo, não é? E isso nós sabemos muito bem. Agora, o alimento da alma, o alimento da nossa alma, o alimento do espírito, também define os nossos resultados. Jesus, ele disse que quem se alimenta dele, por ele vive. A pergunta que eu lhe faço nesse dia, nesse momento, é: onde você tem colocado o seu foco? Você acorda pela manhã, qual é a primeira coisa que você pensa? Qual é a primeira coisa que você faz? Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Dependendo de como você me responde essa pergunta, você já tem aí uma definição de como está a sua alma, de como está a sua mente. Pois se ao acordarmos pela manhã, o que vem em nossa mente, às vezes é aquele boleto que temos que pagar, é aquele delicioso café que eu preciso tomar, é aquele problema que eu preciso resolver, e tantas outras coisas. Mas às vezes o que deveria vir à nossa mente não vem, que é primeiro agradecer a Deus, louvar a Deus na beleza da sua santidade, não é? Ter aquele momento com Deus. Como diz a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós invertemos isso exatamente devido ao que tem nos alimentado, aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente. Então eu te pergunto, você tem se alimentado de quê? Quais são os hábitos que ocupam a maior parte do seu tempo? Quais são os hábitos que ocupam a maior parte da sua mente, da sua vida? Já parou para pensar sobre isso? Estas são perguntas que todos nós precisamos, devemos fazer a nós mesmos.
para ter um diagnóstico claro, um diagnóstico objetivo sobre o que tem nos preenchido por dentro. Eu não acredito num crente vitorioso que não se alimenta diariamente, repito, diariamente, de oração, jejum e leitura concisa e persistente da palavra de Deus. Eu não consigo crer que um crente tenha uma vida vitoriosa, obtenha vitória, se ele não aplica essas disciplinas, se ele não se alimenta da oração, do jejum e da palavra de Deus. As nossas tarefas diárias são tantas, não é verdade? E os estímulos à nossa volta para nos distrair, para nos tirar do foco, do alvo, são tantos que muitas das vezes nós temos dificuldade de parar e eleger prioridades. Porém, eu quero lhe dizer nesse dia ou nessa noite, eu não sei quando você estará vendo esse vídeo, que isto é vital para nós e para a nossa vitória. O inimigo, ele sempre vai procurar brechas para empurrar todo o seu lixo para dentro de nós. Ou seja, ele vai procurar essas brechas, e essas brechas podem ser notícias, e hoje nós temos acesso às notícias, né, do mundo na palma de nossas mãos. Não estou dizendo aqui que você não precisa estar bem informado. É necessário estar bem informado. Muitas das vezes, as notícias que chegam até nós são angustiantes, são notícias desesperançosas, não é? Circunstâncias ou até mesmo pessoas que vêm até nós para nos desestimular, para abater a nossa fé. As brechas são abertas por nós. O inimigo, ele não abre brecha, ele aproveita das brechas. Quem abre as brechas somos nós. Aliás, ele precisa que eu abra essa brecha, porque a partir do momento que deixamos a nossa mente exposta às ideias desse mundo, às notícias, à influência de pessoas, não alimentando a nossa mente com a oração, com a leitura da palavra, com a leitura da Bíblia Sagrada, meu irmão, isso vai nos levar ao fracasso espiritual. É por isso, a palavra de Deus, ela deve ter a primazia, ou seja, o primeiro lugar em nossas vidas. Um espaço no nosso interior, ele precisa ser preenchido, que seja das coisas do alto, não das coisas da terra, não das coisas terrenas, pois só há vida em Jesus quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas do alto. Que Deus, ele é bom, e é verdade, ele é bom o tempo todo e trabalha em nosso favor sempre. Mas em contrapartida, Satanás é mau e trabalha o tempo todo para nos destruir. E vai usar todas as ferramentas que ele tem, todos os tipos de distrações para tentar nos afastar do foco. Não existirá vida plena se você estiver com a porta aberta da sua mente para ser alimentado por ambos os lados. A palavra de Deus diz: ninguém pode servir e agradar ao mesmo tempo dois senhores. Você tem que agradar um e odiar o outro. É assim. Então, lembre-se de nunca mais esquecer de se lembrar que é você quem define as suas prioridades. E quais são, ou quais têm sido as suas prioridades? Dê o seu melhor e separe tempo para Deus sempre. Dê a Ele a primazia. Posicione-se sobre os seus pensamentos, sobre aquilo que ocupa a sua mente. Não seja passivo, mas peça discernimento a Deus, descartando aqueles que vierem do inimigo. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você fica cheio de vida. Aleluia. Amém? Você recebe vida quando você se alimenta de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe
abundantemente nesse dia, nessa semana e até amanhã para mais uma palavra pastoral para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.